Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com muitas informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Quer uma exclusiva já? Corinthians tem reunião decisiva agendada com Memphis Depay. E já te adianto nessa introdução, o jogador ainda não baixou o salário dele para renovar com o Corinthians. Vou te falar o que vai acontecer nessa reunião. Tudo isso agora com exclusividade para você aqui nesse blend de informações. E ainda tem, o Corinthians pode ter um lucro milionário na venda de Felipe Augusto lá na Europa. Vamos também falar nesse blend de informações que o Corinthians foi condenado e pode sofrer um novo transfer ban agora envolvendo o volante Charles. E o Corinthians não obteve êxito no STJD. Fala rapaziada, fala pessoal, nação corintiana e amigos de todas as torcidas que acompanham a gente aí. Eu, Leonardo Machado, venho aqui mais uma vez trazer mais um vídeo aí de informação do Timão para vocês, tá? Tem um dinheiro que o Corinthians está para receber, tá? Um bom dinheiro que o Corinthians está para receber para um jogador que está jogando lá no exterior, né? Tem a questão do Charles, tá? Que o Corinthians pode sofrer um transfer ban. Tem uns dias aí que o Corinthians vai ter que quitar, se eu não me engano, acho que até já quitou, mas vamos ver nesse vídeo aqui mais detalhes, tá? E referente ao Memphis, né? Que o Corinthians pretende fazer uma reunião com ele essa semana, tá? Até depois desse vídeo aqui eu vou ver se eu me atualizo para trazer mais informações para vocês, tá bom? Mas sem demora, vamos lá pro vídeo, tá? Não se esqueça, quem é novo no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder os novos vídeos do canal, ativa as notificações, tá? E deixa o like, que ajuda bastante a gente. Se você tá vendo esse vídeo pelo TikTok, pelo Kwai, também pode deixar aí o coraçãozinho, favoritar, tá? E se inscreve no nosso canal aí para saber de muito futebol e do Corinthians também, tá bom? Vamos lá pro vídeo, senão o vídeo fica muito grande e aí não dá, né? E vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, gente. Começar a falar do lucro milionário que o Corinthians pode ter, porque o Benfica deve, formular uma proposta para contratar o Felipe Augusto, tá certo? Cria, do Terrão, um jogador de 22 anos, foi revelado pelo Corinthians em 2021, centroavante, grandão, ele está no transpor, da Turquia, e de acordo com o presidente do clube, o time português, está na briga com outros 3 times pelo atacante. A ideia é o seguinte, tá? Que o Felipe Augusto, seja vendido por cerca de 20 milhões de euros, 115 milhões de reais. Então o Corinthians vai ter um lucro milionário. Por quê? Porque o Corinthians vendeu o Felipe Augusto em 2023, o Corinthians vendeu ao Cercle, ao Bruges, na verdade, da Bélgica, e depois ele foi vendido, para o Transpor aí, sei lá o nome difícil desse time, E o Corinthians vai ter um lucro, porque o Corinthians vendeu por 3 milhões de euros. Então o Corinthians, ele tem direito a 20% da mais-valia, que seria, o lucro que o time que o Felipe Augusto, for negociado, vai ter. Então 20% do lucro, eles compraram. É que aqui tem que fazer uma conta, se vai ser do Bruges, se vai ser do time atual, tem que fazer uma conta. Então vai vender por 20 milhões de euros. Vamos dar um exemplo aqui bem tosco, 20 milhões de euros. Vendeu por 3 milhões de euros, agora vai vender por 20, o Corinthians tem 20% dos 7 milhões de euros, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então a gente vai ter, que aguardar, para fazer, essa conta. Na verdade não, 20 milhões de euros e o Corinthians teria 17, teria 20% dos 17 milhões de euros, desculpa, tá? Enfim, vamos aguardar pra gente ver como que vai fechar essa conta, mas o Corinthians pode ter sim um lucro aí milionário, tá? Com a venda do Felipe Augusto. E mais um BO que o Corinthians enfrenta fora dos gramados, Esse é o grande problema do Corinthians para sobreviver, Sobreviver a tantos BOs fora de campo. O Corinthians foi condenado a pagar 6 milhões de reais pela contratação do Charles e pode sofrer um novo transfer ban. A prioridade do Corinthians é resolver outro pepino. O Corinthians comprou o Garro e ainda tem uns BOs para resolver. Tá rolando um imbróglio. A gente não sabe ainda se o Corinthians até essa sexta-feira vai conseguir, Vai conseguir pagar, o Tadieres. Enfim, já deve pro Tadieres aí entre 42 e 45 milhões de reais. Enfim, teve que fazer contratar pegar um empréstimo no banco para estar ali
pagando isso com juros para o banco, pagar à vista o Tadieres. Não resolveu isso ainda, já tinha resolveu Rojas, resolveu Félix Torres, resolveu SNRD, né, que envolve lá Cuiabá, Ranieri e companhia, aquela dívida, e agora tem o Charles também, né, o Midland da Dinamarca está cobrando 6 milhões pelo descumprimento do acordo pela compra da venda do Charles, né, pela compra, desculpa, do volante Charles em 2024, né, segundo semestre de 2024. A decisão é do dia 31 de março desse ano, tá? O Corinthians tem 45 dias, contando a partir da publicação da pena, né, para quitar a dívida com os europeus, sob pena de sofrer um novo transfer ban. O Osmar Stabile se reúne nesta tarde no Parque São Jorge para ver como que vai resolver essa questão, né? O valor devido é referente à última parcela de compra, né, dos direitos do Charles. O Corinthians, né, se comprometeu a pagar em 1.600.000 euros em 3 vezes, e a última parcela do contrato no valor de 800 mil euros venceu no dia 15 de março de 25 e não foi pago. E não tem moleza, irmão. Os caras já caem pra dentro já, entendeu? Quando já tá condenado, agora é correr atrás. Tem 45 dias para não sofrer um transfer ban por causa do Charles. É isso que eu falo para vocês. Continue torcendo por executivos. O Fabinho foi embora, olha quanta coisa aí. Alex Santana, Charles, olha quanta coisa que ficou. Entendeu? Claro que tem um aval dos presidentes. Então, meu amigo, isso é perigoso, tá? Depois essas pessoas vão embora e o Corinthians que fica com os BOs. Comenta aqui embaixo e deixa seu like. Vamos falar de Memphis agora, que eu tenho muita informação para dar para vocês, exclusivas, tá? Primeiro, o Corinthians agendou uma reunião para a próxima semana, vai ser uma reunião decisiva para tratar sobre a renovação de Memphis Depay. E eu vou te contar tudo isso agora com exclusividade. Pega essa, meu irmão! Isso, segura essa! Pessoal, é importante para você ficar sabendo, não há nenhuma reunião, né, agendada com empresas. Reuniões já aconteceram nas últimas semanas. O Corinthians já se reuniu com 2 empresas, tem uma interessada, e por enquanto é isso em relação a empresas, tá? O Corinthians agendou para a semana que vem uma reunião com o Memphis Depay, porque o Corinthians, né, vai continuar buscando empresas no mercado, só que o Corinthians tem uma dificuldade. O Corinthians precisa passar para as empresas quanto essas empresas teriam que pagar por mês, né, para que o Memphis permanecesse no Corinthians, tá? Ou permaneça no Corinthians. Então vamos lá. Essa reunião da próxima semana com o Memphis vai ser decisiva, porque o Corinthians quer que o Memphis coloque no papel quanto ele aceita reduzir o seu salário para permanecer no clube. O Corinthians não quer promessas mais, tá? E outra, o Memphis não cravou que vai baixar o seu salário. Ele falou que aquilo que o Paes falou é verdade. Não, eu sei que tem que baixar, né? Tô disposto, mas ele não falou assim, eu vou baixar. O Memphis não prometeu ainda que vai baixar o salário. Quando perguntaram para ele se possível baixar, que ele tinha que entender que era outro contrato, ele falou, não, podemos conversar, né? Eu acredito que sim. Mas o Corinthians não acredita muito nisso, por quê? Vou te contar bastidores importantes agora, tá? O blend de informações é maravilhoso, por isso você fica sabendo de tudo. O Memphis recebe 6 milhões por mês com aquelas regalias que ele tem no contrato. Hotel onde ele mora, né? Rosenwood, um dos mais caros. O segurança, carro, chefe de cozinha, enfim, um monte de coisa que ele tem. Essas regalias aí, ele ganha 6 milhões. Hoje eu recebi uma informação importante. Tirando as regalias, ele ganha 4 milhões e 800 mil reais. O salário do Memphis sem regalias é 4 milhões e 800. Então, se ele decidir abrir mão das regalias, o salário dele cai para 4 milhões e 800 mil. Tá? Esse é o salário dele. O Corinthians conversou com ele no início desse ano, né, se ele podia ajudar abrindo mão dessas regalias ou então mudando para uma casa porque o hotel estava muito caro. Ele falou que ia ajudar. Ele falou, não, eu aceito. Igual ele falou agora. Não, a gente conversa para baixar. Ele falou agora do salário, né? E ele falou assim, não, eu aceito, eu saio de lá, gente, eu moro numa casa. Ele queria uma casa. Aí o Corinthians ofereceu para ele uma casa em Alphaville, maravilhosa. Ele falou, não quero. Quero morar na Zona Sul, nos Jardins. Aí o Corinthians ofereceu para ele uma casa no Jardins. O Corinthians encontrou essa casa. E ele simplesmente também não quis, não respondeu mais o Corinthians sobre isso. Então o Corinthians está muito preocupado. Tira o Marcelo Paes, tá? O Marcelo Paes não é o Marcelo Paes. O Marcelo Paes está acreditando em tudo, enfim, que vai renovar, né, aquela coisa. O Corinthians não acredita, né, em nada verbal mais. O Corinthians, na próxima semana, na reunião que tiver com o Memphis, vai querer ouvir, não só ouvir do Memphis, mas que o Memphis coloque no papel o valor que ele quer ganhar para ficar no Corinthians, né, após o término do seu contrato. No papel, tá aqui, 4 pau, 4.800, 5, não sei. É isso. Agora aí o Corinthians vai pro mercado, tentar achar 2, 3 parceiros, enfim, o Corinthians não vai pagar R$1 pro contrato do Memphis, já tenho avisado vocês, isso aqui é informação da temperatura certa. Aí vai tentar que os parceiros paguem a totalidade do salário. O Corinthians não sabe quanto que o Memphis quer para permanecer após a Copa do Mundo. Então como que ele baixou? Nem ele sabe, nem o Corinthians. Ele não informou nada ao Corinthians. E o Corinthians não quer só informação, o Corinthians quer no papel. Gostei, hein? Vamos lá. Informação exclusiva na temperatura certa para você. Enfim, né, pessoal? Para vocês verem aí
como que é a situação do Memphis Depay, tá? Eu até peço desculpa, porque como eu tô com problema de saúde esses dias, eu não tô conseguindo fazer vídeo todo dia, tá? Porque todo dia é uma bomba, né, no Corinthians. Todo dia é uma notícia ruim. A notícia boa aí foi do jogador lá do Corinthians, que foi vendido lá pra fora, né? E acho que é Felipe Augusto, é o nome dele, não sei. E vai ser vendido pra outro time aí. O Corinthians vai ter uma grana aí, vai ganhar uma grana em cima da venda dele, ou do empréstimo dele, enfim. Agora, referente ao Charles, você vê. Por isso que eu falo, vem dirigente, vai dirigente, vem dirigente, vai dirigente. O que acontece? Às vezes contrata jogador, cara, que só dá prejuízo pro clube, certo? Porque o Charles não joga nada. Até hoje que ele chegou no Corinthians, ele não disse pro que veio, né? Tanto que nos últimos tempos aí a Gaviões até deu uma dura nele e ele não vem sendo relacionado pelo Diniz, né? Então é pra vocês verem, às vezes vai lá, mano, o problema não é contratar aqui, gente, é quem você contrata, entendeu? Que às vezes sai caro, né? E não rende no time, não rende. O Charles é um caso que não rende, cara, não rende. E o Corinthians tem que acertar essa dívida, se é que já não acertou, eu tenho que me atualizar. E referente ao Memphis, é isso aí, pessoal, ó. É isso aí. 4 milhões e 800, tirando as regalias. É restaurante, é hotel, é segurança, é chefe de cozinha, é não sei o que, é não sei o que. Aí eu falo pra vocês, ele vale tudo isso? O Memphis Depay vale tudo isso? Porque tirando as regalias, ainda fica 4 milhões e 800. Só de salário. Só de salário. Certo? E ainda o bonitão não quer as casas onde o Corinthians acha pra ele. Ele quer ele achar a casa pra ele do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Sem jogar nada. Certo? Porque ele não tá jogando. Vive lesionado. E quando joga, é daquele jeito que a gente já tá cansado de ver. Só anda em campo, de vez em quando dá uma assistência, de vez em quando dá um chute a gol ali, faz um golzinho. Ele tem um gol. Um gol até agora. E ele teve jogos que ele jogou pelo Corinthians aí. Antes dele ficar lesionado. Ele teve alguns jogos. Vê se ele fez algum gol. Não fez, cara. Não fez. É por isso que eu pergunto pra vocês. Será que o pacote Memphis Depay vale a pena o Corinthians continuar depois da Copa? 4 milhões e 800? Com 4 milhões e 800 pro Corinthians aí, se ele for embora, o Corinthians pode contratar um outro cara melhor. Certo? No lugar dele. E outra, gente, vamos falar a verdade. Se fosse um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi, pô, vamos lá, vamos tentar, vamos... Eu apoiava aqui, cara, ir atrás de investidor, tudo pra... Mas o Memphis Depay, se ele tivesse jogando ainda, tudo bem, mas não tá jogando nada, gente. O ano passado ele não jogou nada. O Memphis não joga, gente, pode ver. Mesmo quando ele tá em campo, ele só anda em campo. Só anda e abre os braços, só anda e abre os braços. Aí de vez em quando dá lá umas assistências lá pro Roberto e faz uns golzinhos, só. Vamos falar a verdade, gente. O Jesse Lingard aí, ó, acho que é 700... Não sei se é 700 milhões o salário dele, 700 mil, ou se é 750 mil o salário dele. Ou milhões, não sei. Enfim, cara, aí você fala pra mim, o jogador desse aí não tá rendendo muito mais? O Jesse Lingard? Tá rendendo muito mais, gente. Certo? Tá rendendo muito mais. Agora olha é 700 mil, né? É 700 mil o Jesse Lingard. Cara, olha o Memphis. Ele dava umas assistências pro Roberto aí, jogava bem com o Roberto ali, mas pra ganhar 4 milhões e 800 por mês, isso tirando as regalias, hein? E o Corinthians tá tentando achar uma casa pra ele, tentando achar um lugar pra ele ficar, tal, legal. Ele não quer, mano. Ele não quer. Aí eu pergunto pra vocês, vale a pena? Vale a pena o Corinthians continuar pagando 4 milhões e 800? Pensou se ele volta da Copa e continua lesionado? Ou não aguenta aí o ritmo de treino do Diniz? E fica no departamento médico? O Corinthians vai pagar todo mês 4 milhões e 800. Fora a dívida que vai aumentando com ele. Eu acho que não vale a pena. Se fosse um Cristiano Ronaldo da vida, beleza.
O Cristiano Ronaldo também já tá numa idade aí pra parar no futebol. Mas olha o Cristiano Ronaldo jogando bola. Ah, mas o Memphis tem um monte de lesão. Tá, mas porra. O cara tem um monte de lesão. Ou tem uns casos aí de lesão. Mas mesmo quando ele tá jogando, ele não joga nada. Se ele jogasse, que nem ele tava jogando em 2023, 2024, final de 2024, beleza. Ô, o cara tá jogando, tá voando, cara. Fez gol de falta, chuta de fora da área, dá assistência, dribla. Meu, beleza. Agora, do jeito que ele faz, entendeu? Só anda em campo, cara. Só anda em campo. Malemar de vez em quando dá umas assistências e faz uns gols. Pensa aí, pessoal. Pensa aí. Se vale a pena ou não. Eu sinceramente, cara, se fosse o Roger Guedes, eu podia até pensar que o Corinthians valia a pena o Corinthians continuar com ele. O Roger Guedes. Agora o Memphis. Desculpa, cara. Isso que o Memphis joga aí, ó. Tá? Isso que o Memphis joga até hoje no Corinthians. Isso quando joga, pra mim, no máximo 1 milhão. No máximo 1 milhão. Tem jogadores melhores aqui no Brasil que ganham menos que ele, cara. Ganha menos que ele. Acho que, se eu não me engano, o Gabigol, até o Gabigol no Flamengo não ganhava isso aí. Se eu não me engano. 4 milhões e 800 ou 6 milhões. O Gabigol não ganhava isso aí. Na época ele tava no auge, hein. Se eu não me engano, ele não ganhava isso aí. O Pedro, acho que não ganha isso aí. Se pá, eu tenho que olhar lá, mas... É porque do Flamengo a gente não acompanha muito, mas... Eu acho que nem o Pedro ganha isso aí. Entendeu? E o Pedro faz gol direto lá, pro Flamengo. Voltou agora, tá aí. Olha o Paulinho no Palmeiras. Vamos ver quanto que o Paulinho ganha. Você acha que o Paulinho ganha... Será que o Paulinho ganha tudo isso aí que o Memphis ganha? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas mesmo assim, né? Se ganhar, que eu acho que não ganha, o cara joga. Eu sou mais o Paulinho do que o Memphis, dentro de campo. O cara pode ser craque, o cara pode ter rodagem na Europa, tudo. Mas se não mostrar isso aí em campo, gente, não adianta, não adianta. Mas enfim, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, tá? Eu vou ver se eu trago um vídeo mais recente, que esse vídeo aqui foi de semana passada, eu já tava atrasado, eu tinha que trazer. Já tinha feito o vídeo e tudo. Eu vou ver se eu trago mais informações pra vocês aí sobre esse caso aí, sobre a questão do transfer ban também do Charles, enfim. Acho que o Corinthians até pagou, se eu não me engano. E domingo jogamos muito, hein, mano? Jogamos muito, parabéns, jogamos muito. Só que não podia ter vacilado, né? Aquele lance do Ranieri, aquele vacilo, o São Paulo acaba fazendo gol. E o chute do Mateuzinho, que ele tenta tirar da área e chuta pra dentro do gol. Mateuzinho, a bola veio, filho, você vê que não tem ninguém atrás de você, deixa passar, mano. Deixa passar, não precisa chutar daquele jeito, cara. Entendeu? Não precisava, mas beleza, ganhamos. O caso do gesto obsceno do São Paulo, pra mim, foi gesto obsceno, tá? A gente sabe muito bem o que ele quis dizer ali. Enfim, é só você pegar aí qualquer tipo de filme adulto aí que você vai ver o cara fazendo isso aí. Entendeu? Com mulher. É exatamente isso aí que ele quis fazer. É igual quando a gente pega aí, a gente zoa o Palmeiras, São Paulo, sabe? Vai chupa, chupa São Paulo, chupa Palmeiras. É mais ou menos isso aí que ele fez. Ele só não tocou nas partes íntimas ali, mas querendo ou não, foi isso que ele quis dizer. Entendeu? Mas enfim, né? A arbitragem é um critério para um e um critério para outro. Se fosse o do Corinthians, todo mundo tava arrebentando o Corinthians na mídia aí. E o Corinthians ia ter um jogador afastado. Igual fizeram com o André. Agora, como é do São Paulo, né? Quando o Palmeiras veio jogar aqui, nós teve 2 jogadores expulsos. Nada contra. Foi expulso, legal. O André tocou lá nas partes íntimas mesmo. Não sei se foi com intenção ou não, mas parece que sim. Foi expulso. E o Mateuzinho, que já tinha o segundo amarelo. Mas e do Palmeiras também? Que também o Flávio Lopes deu uma cotovelada no Bidon. E outros jogadores do Palmeiras também, durante o jogo, pediu para tomar amarelo até vermelho. O que aconteceu? Nada. Contra o São Paulo a mesma coisa. Certo? O cara fez isso aí e nada aconteceu. Pra você ver como que a diretoria do Corinthians aí tá com moral, né? Na CBF. Mas enfim. Deixa nos comentários aí, tá, pessoal? O que vocês acham? E vamos ajudar o pessoal, tá, velho? Vamos ajudar as pessoas aí, que tá um frio do caramba aqui em São Paulo, né, mano? Quem tiver aí como doar cobertor, até mesmo uma marmita, sei lá, entregar uma sopa, alguma coisa pra morador de rua, cara. Faz, cara, faz. Você vai ganhar com Deus, cara. Entendeu? Faz de coração, porque tá difícil, cara. Eu aqui dentro de casa já sinto frio, imagina quem tá lá fora, gente. É difícil, cara. É difícil, não é fácil não. Então vamos se sensibilizar com o próximo, cara, e ajudar.
entendeu? Que a gente puder ajudar. Seja com cobertor, seja com uma marmita, seja com uma sopa, não sei. Vamos ajudar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e vai, Corinthians. Tamo junto.